Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo irei falar sobre os episódios 6 e 7 de Mushoku Tensei, episódios bem distintos entre si. O 6 é bem uma continuação daquela DR familiar entre o Rudeus e o pai dele. Neste episódio mostra o Geese, que estava viajando com o Rudeus, se encontrando com o Paul numa taberna, e fala pra ele ir na guilda no dia seguinte. Só que ele percebe que o Paul tava com uma cara bem deprimida, então ele pergunta o que aconteceu, então fica sabendo do encontro entre o Paul e seu filho, cujo qual ele estava planejando uni-los na guilda, tanto que ele tinha dito por Deus ir pra guilda também no outro dia, quando se separaram. E aqui o Giz, ele acaba dando uma lição de moral no Paul, que o faz ficar bastante pensativo nisso, tanto que após essa lição de moral, o Paul vai se encontrar com o Rudeus para pedir desculpas. Bom, no princípio começa aquele papinho meio assim, o Rudeus sem ficar olhando muito pra cara dele, o Paul tentando se redimir, né, pedir desculpas pelo comportamento dele, já que o Rudeus, ele é só uma criança e o Paul meio que tinha expectativas altas demais nele, queria que ele meio que agisse já como um adulto, assim, que ele é uma criança. Apesar dele já ter vivido como um adulto na vida passada, mas a vida passada dele não é muito relevante para isso em termos de maturidade, dado o que aconteceu, já que ele era um recluso social e não tinha muito lição com isso, apesar de que um fato da vida passada o ajudou a compreender essa situação com o pai dele. E após o dono do bar lá fazer o Rudeus olhar para a cara do pai dele, ele percebeu que se ele não... Ele percebeu que se ele não tomasse uma atitude diferente ali, ele e o pai ficariam com uma relação bem estranha entre eles. Seria um pai e filho, mas seria a mesma coisa que estranhos. Então ali eles acabam fazendo as pazes, né, se acertando. E posteriormente eles acabam separando novamente. O pai de Rudeus fala sobre os acontecimentos em Fitoa. E o Rudeus depois fala pra Ares também, né? A Ares estava meio brava com o pai do Rudeus, queria esganar o cara por ter deixado o Rudeus triste, mas o Rudeus não deixou. Bom, mas mesmo sabendo do que aconteceu em Fitoa, que a família da Ares provavelmente não estaria mais ali, eles decidem continuar sua jornada até lá, e ao fim desse episódio eles se separam, apesar da conciliação. O pai do Rudeus continua sua jornada em busca daqueles que desapareceram no evento de teletransporte, né? Além, é claro, de buscar a sua própria família, né? As esposas, as filhas e os demais. O Rudeus também meio que aceita essa missão, né? Enquanto eles estão retornando para lá, ele meio que deixa entender que posteriormente vai procurar pela sua mãe, sua outra irmã, a amiga dele de infância e pelos demais também, os conhecidos e próximos a ele. E o episódio 6 acaba com eles se separando, né? Aqui novamente. No episódio 7 mostra o Rudeus continuando sua viagem junto com o Rogério e a Ares. E aparecem alguns caras desafiando ali o Rogério no meio do caminho. O Rogério dá uma sova em todos eles. Aqueles desafios de luta que é bem contado em histórias antigas, se você for procurar por ler. Tinha muitos viajantes que saíam por aí desafiando os fortes guerreiros para tentar provar a sua força. Então apareceu uma meia dúzia desses lá e o Rogério desceu-lhe o cerol neles. E depois eles pegaram um barco para seguir o seu caminho e novamente a Ares passou o mal no barco. O Rudeus também não ficou muito bem, apesar que estava melhor que ela. E o Rogério de boaça lá. E o resto do episódio focou um pouco mais na Roxy. E ela meio que se acertando com o passado dela. Ela encontrou o Nekopara, que tinha aparecido anteriormente no anime, lá pro final da primeira temporada, que era aquele aventureiro que se aproveitava dos iniciantes para pegar dinheiro deles, sei o que. Rola velho, é um conhecido da Rox, conversaram ali um pouco. Ele comenta sobre o grupo da Diendo, que é o grupo do Rudeus e a Roxy todo comendo, mas o Nekopara meio que dá uma lição de moral nela. Olha só, 2 lições de moral seguidas. Sobre o fato dela se reconciliar com os pais delas, porque
o local que ela nasceu, todos se comunicam por telepatia, mas ela não consegue fazer isso. Então ela se sentia como um pária, alguém isolada, que não era bem vista na sociedade. Alguém excluída, então ela se sentia bastante isolada e havia fugido de casa por conta disso. Então ela volta pra essa... acaba voltando pra vida dela pra rever os pais. No início ela se sente da mesma forma, ao ver como as pessoas olham pra ela. Dos outros tentar se comunicar por telepatia com ela e não conseguir, ela fica aquele sentimento ruim que ela tem. Ela vai até a casa dos pais delas e o clima fica meio ruim. Os pais delas estão felizes por vê-la ali, só que ela meio que sente que não é bem-vinda, que foi um erro. Até que então a mãe dela começa a chorar, ela repara em pequenos detalhes na casa sobre como os pais tinham guardado com carinho coisas brinquedos da infância dela. Então ela começa a se lembrar um pouco do passado, que apesar das dificuldades, a família dela teve lá pra tentar ajudar ela e eles acabam meio que se reconciliando ali também, se voltando como uma família ali. Ela chora também, dá abraço com a mãe, o pai vai lá, abraça também, uma reconciliação familiar ali. E depois ela dorme por lá. E na manhã seguinte, quando tá pra partir, ela descobre que o Urudeus tinha passado por lá e que ele tava com um surpido. E então ela descobriu que o grupo Dedoino, que ela tanto estava temendo de nome por conta da lenda do surpido ser cruel e tal, era o próprio Urudeus. Aquilo meio que... ela ficou feliz, ela deve ter ficado feliz por ter recebido notícia do discípulo. Apesar de estar bem surpresa de como um surpido está com o discípulo dela, ela não sabe os motivos, mas ela se reencontra com o anão e com a elfa lá de novo, depois, né, dessa visita familiar. E explode lá a casa de novo, porque a elfa tava fazendo coisas lá pela casa, né? E dessa vez nem mostrou sombras nem nada. E segue a jornada, procurando o resto da família do Paul, né? A Zenith, a Lily e outros lá. O anão pergunta se ela não tá mais preocupada com o discípulo. Ela fala que não, que ela meio que tá confiante que ele pode se cuidar. Depois de ter alguma notícia sobre ele e provavelmente entender um pouco mais da jornada dele, ela deve estar vendo que ele deve ter crescido e amadurecido e ser alguém mais confiável do que quando na época conhecia, já que agora ele era um pouco mais crescido. Bom, esses dois episódios tiveram reconciliação familiar, né? O primeiro entre o Paul e o Urudeus, esse da Roxy com os seus pais. Foram dois episódios, para quem é meio sentimentalista, sentiu essa emoção, foram bem sentimentais e emocionais. Com um pouco com o Deus um pouco mais pesado, né? Que tem aquele lance de perdoar, não perdoar, as atitudes de um, de outro, se foi certo, se foi errado. O da Roxy também pode questionar porque ela fugiu de casa ou não, mas eu acredito que, como foi contado, talvez seja mais fácil de se entender e compreender a situação dela. Mas é isso aí, me digam o que acharam desses dois episódios, que apesar de serem bem sentimentais e emocionais, não ter tanta ação, foram bem distintos. Até o do Paul com o Deus um pouco mais pesado no drama, e esse teve o drama, mas foi um pouco mais leve, eu achei um pouco mais leve. Digam o que acharam dos episódios 6 e 7 de Mushoku Tensei. Se curtiu o vídeo, dá o like, se não curtiu, dá o dislike, mas não deixe de se inscrever no canal. Bye e até a próxima.